James Marshall Hendrix nasceu em 27 de 1942, morreu em 18 de 1970, amplamente reconhecido como um dos músicos mais criativos e influentes do século XX. Jimi Hendrix foi pioneiro nas possibilidades explosivas da guitarra elétrica. O estilo inovador de Hendrix de combinar fuzz, feedback e distorção controlada criou uma nova forma musical. Como ele não sabia ler ou escrever música, é nada menos que notável que a ascensão meteórica de Jimi Hendrix na música tenha ocorrido em apenas 4 anos. Sua linguagem musical continua a influenciar uma série de músicos modernos, de George Clinton a Miles Davis e de Steve Vai a Johnny Lang. Jimi Hendrix, nascido Johnny Allen Hendrix às 10h15 da manhã de 27 de novembro de 1942, no King County Hospital de Seattle. Foi mais tarde renomeado James Marshall por seu pai, James Al Hendrix. O jovem Jimi, como era chamado na época, se interessou por música, recebendo influência de praticamente todos os grandes artistas da época, incluindo B.B. King, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Buddy Holly e Robert Johnson. Totalmente autodidata, a incapacidade de Jimi de ler música o fez se concentrar ainda mais na música que ouvia. Ao perceber o interesse de Jimi pela guitarra, lembrando: eu costumava pedir para Jimi limpar o quarto o tempo todo enquanto eu estava fora, e quando eu voltava para casa, encontrava um monte de palha de vassoura ao redor do pé da cama. Eu dizia a ele: bem, você não varreu o chão? E ele dizia: assim ele fez. Mas eu descobriria mais tarde que ele costumava ficar sentado no final da cama ali e dedilhando a vassoura como se estivesse tocando uma guitarra. Al encontrou um velho ukulele de uma corda, que ele deu a Jimi para tocar, uma grande melhoria em relação à vassoura. No verão de 1958, Al comprou para Jimi um violão acústico de $5, de segunda mão, de um de seus amigos. Pouco tempo depois, Jimi se juntou à sua primeira banda, The Velvetones. Após uma temporada de 3 meses com o grupo, Jimi saiu para seguir seus próprios interesses. No verão seguinte, Al comprou para Jimi sua primeira guitarra elétrica, uma Supra Ozark 1560S. Jimi a usou quando se juntou ao The Rockin' Kings. Em 1961, Jimi saiu de casa para se alistar no Exército dos Estados Unidos e em novembro de 1962 ganhou o direito de usar o emblema Screaming Eagles para a divisão de paraquedistas. Enquanto estava estacionado em Fort Campbell, Kentucky, Jimi formou The King Casuals com o baixista Billy Cox. Após ser dispensado devido a uma lesão sofrida durante um salto de paraquedas, Jimi começou a trabalhar como guitarrista de estúdio sob o nome de Jimi James. No final de 1965, Jimi tocou com vários artistas de destaque, incluindo Ike e Tina Turner, Sam Cooke, Isley Brothers e Little Richard. Jimi se separou de Little Richard para formar sua própria banda, Jimi James and the Blue Flames, trocando o papel de guitarrista de backline pelo papel de guitarrista solo. Ao longo da segunda metade de 1965 e na primeira parte de 1966, Jimi tocou em locais menores por todo o Greenwich Village, encontrando o baixista do Animals, Chas Chandler, durante uma apresentação em julho no Café Va. Chandler ficou impressionado com a apresentação de Jimi e retornou novamente em setembro de 1966 para assinar com Hendrix um acordo que o levaria a se mudar para Londres para formar uma nova banda. Mudando de baixista para empresário, a primeira tarefa de Chandler foi mudar o nome de Hendrix para Jimi, com o baterista Mitch Mitchell e o baixista Noel Redding. O recém-formado Jimi Hendrix Experience rapidamente se tornou o assunto de Londres no outono de 1966. O primeiro single do Experience, Hey Joe, passou 10 semanas nas paradas do Reino Unido, chegando ao 6º lugar no início de 1967. O single de estreia foi rapidamente seguido pelo lançamento de um álbum completo, Are You Experienced?, uma compilação musical psicodélica com hinos de uma geração. Are You Experienced continua sendo um dos álbuns de rock mais populares de todos os tempos, com faixas como Purple Haze, The Wind, Chris Mary, Foxy Lady Fire e Are You Experienced? Embora Hendrix tenha experimentado um sucesso esmagador na Grã-Bretanha, foi somente quando ele retornou à América em junho de 1967 que ele incendiou a multidão no Monterey International Pop Festival com sua performance incendiária de Wild Thing. Literalmente da noite para o dia, The Jimi Hendrix Experience se tornou um dos atos de turnê mais populares e de maior bilheteria do mundo. Hendrix seguiu Are You Experienced com Axis, Bold as Love. Em 1968, Hendrix assumiu maior controle sobre a direção de sua música,
ele passou um tempo considerável trabalhando nos consoles do estúdio, com cada giro de um botão ou toque no interruptor trazendo clareza à sua visão. De volta à América, Jimi Hendrix construiu seu próprio estúdio de gravação, Electric Lady Studios, na cidade de Nova York. O nome deste projeto se tornou a base para seu lançamento musical mais exigente, uma coleção de 2 LPs, Electric Ladyland. Ao longo de 1968, as demandas de turnês e trabalho de estúdio cobraram seu preço do grupo e em 1969, o Experience se desfez. O verão de 1969 trouxe um crescimento emocional e musical.